Olá, turma dos... Nossa, fala aqui, claro. Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que você esteja bem, aproveitando bastante aí. Bem, nós estamos aqui na nossa aula de literatura, hoje dia 12/8, estamos iniciando mais um novo livro. Terminamos o Enigma do Infinito e nós vamos conhecer agora sobre contos brasileiros contemporâneos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, nós vamos fazer uma análise do livro, nós vamos dar uma introdução para vocês e aí eu quero que você vá conhecendo o livro junto comigo, tudo bem? Vamos lá? Vamos juntos! Vamos conhecer a palavra antologia. O que é uma antologia? Antologia é a compilação de textos acompanhados ou não de notas e observações. Normalmente são escolhidos conforme certas normas de avaliação e personificam uma determinada vertente literária ou obra completa de um escritor. Quase sempre as antologias oferecem ao leitor composições poéticas ordenadas conforme o tema ou o autor ou a época no qual foram produzidas. Vamos lá para conhecer o nosso livro, que está aí, ó, o nosso livro aí. Aí está dizendo aí, nesta antologia, você encontra um painel dos mais expressivos da leitura brasileira contemporânea, que vem demonstrando extraordinária força e capacidade de expressar formas bem diferentes a fragmentação da vida moderna e o papel do ser humano nesse contexto. Nela, alguns dos mais destacados escritores brasileiros, com livros lançados a partir dos anos 50, podem ser lidos em contos bem característicos a seu estilo, pela técnica, pelo talento e a sensibilidade. Obras da maioria desses autores têm projetado com êxito também fora do país, traduzidas em diversos idiomas. Vamos lá, o que é a questão do conto? O conto é uma narrativa breve, escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. Os maiores contistas brasileiros são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes de Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Aqui no caso está aqui o nosso livro. Eu quero que você observe na questão. No primeiro slide eu falei sobre a antologia. O que é uma antologia? Por que eu falei sobre a antologia? Porque no caso aqui você vai observar que ele está falando sobre essa antologia. Então deu uma definição. E aí no slide seguinte, na questão dos contos, tem alguns autores que no caso estão sublinhados, como Lígia Fagundes, Clarice Lispector. Por que eles estão sublinhados? Porque no caso eles estão aqui, ó, eles vão estar no seu livro. Então, no caso, você vai estudar a respeito disso, vou até voltar aqui, ó. No caso, eles estão no seu livro, você vai encontrar contos a respeito deles. E aí nós vamos juntos, né, analisar cada um desses contos brasileiros contemporâneos. Ela, no caso, o autor resumiu ali, colocou todos ali dentro de um livro só para trazer um sentimento de cada autor a respeito de determinados assuntos, certo? Então, no caso, professor, não tenho esse livro, peça aí para você, seu pai, quem puder, vir aqui na escola e pegar, ele já está disponível aqui para você, só esperando sua assinatura para você colocar o seu nome, tudo bem? Então é isso, turma, nós vamos finalizar aqui, vamos para a nossa mensagem de hoje que diz: na vida de um vencedor não existem problemas, existem desafios, tudo bem? Então, o autor é desconhecido, então nós vamos finalizando por aqui, certo? Na nossa aula, nós começamos o nosso livro e eu quero que você continue aí muito bem, tá bom? Um abraço virtual e até a próxima. Bem-vindo sexto ano, bem-vindo terceiro bimestre, olha que legal, iniciando aí mais uma semana de aula,
também iniciando o nosso terceiro bimestre. Olha que legal aí. Nesse terceiro bimestre, o que a gente vai aprender? O que nós vamos ver? Falar sobre Roma. Vamos aí continuar o nosso assunto sobre Roma. O que nós estudamos durante as nossas aulas anteriores nas questões de história? Nós vimos aí sobre o declínio do Império Romano, sobre monarquia, sobre os reinados, falamos um pouquinho também da questão social e econômica de Roma. Nós fizemos a comparação, né, entre Roma e Grécia, as sociedades romanas e a sociedade grega também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura romana, dando seguimento aí sobre o assunto de Roma. O que nós vamos conhecer aí em cultura romana? A gente vai aprender algumas características relacionadas aí também à sociedade. É claro que está tudo ligado aí. A gente vai conhecer um pouquinho como é que era a relação desses povos com a questão cultural. A gente vai saber, a gente viu durante as nossas aulas de história que Roma era uma cidade, no caso cidade-estado, que no caso todos os outros locais, os outros impérios eram voltados para ele. Querendo ou não, todos os outros impérios estavam voltados para ele. Porque lembra que eu falei para vocês do desenvolvimento das cidades, no caso as estradas que eram construídas, e todas essas estradas estavam ligadas a Roma? Por quê? Porque Roma sabia desenvolver, sabia se relacionar com outros impérios também. Mas é claro, tudo isso se adequando aos próprios interesses. Então vamos ver o que a gente vai aprender aí. Identificar as relações entre a cultura grega e romana, compreender as principais características da religião romana, conhecer as especificidades da sociedade de Roma, caracterizar as relações sociais estabelecidas em Roma, como o papel das mulheres na sua dinâmica social, analisar as contribuições da cultura romana para o Ocidente e identificar aí as particularidades artísticas, jurídicas observadas em Roma. Então a gente já sabe que Roma, né, o centro social e econômico de Roma estava ligado a outros impérios também. E aí a gente comparou a questão social com a Grécia. A gente agora vai comparar a relação cultural de Roma e Grécia também. A gente sabe que os gregos sabiam se divertir, da maneira deles, mas eles sabiam se divertir. Um desses divertimentos era o quê? Os espetáculos promovidos, né, por eles, as guerras aí entre os soldados, que eles realizavam, a questão também do teatro, que a gente viu, que eles organizavam o teatro, a dramaturgia também, a questão de todo o desenvolvimento que eles tinham relacionado à cultura, ou seja, eles gostavam bastante da cultura, né? Da questão do lazer social, tudo para eles era motivo de festa. Ganhava uma guerra, vamos fazer festa. Perdia a guerra, vamos fazer festa. Então, tudo para eles estava relacionado às questões culturais. E a religião? Eles eram muito assim, devotos à religião, vamos dizer. A gente sabe que os gregos, eles tinham os deuses deles e tudo estava relacionado com os deuses, né? Tudo que eles iam fazer, tinham que consultar os deuses. E os romanos também eram assim? Provavelmente, né? Porque os romanos, eles tinham bastante aí, o que? Religião, no caso, eles se adequavam à religião de outras culturas, tinham esse respeito. A gente viu relacionado a Dário, né? A questão da cultura, que eles respeitavam e também conheciam a cultura de outros povos aí. Então vamos introduzir o nosso assunto falando aí sobre a cultura romana. Vamos lá. Nós temos lá, a cultura romana, ela está fortemente vinculada à Grécia. Então, olha que interessante. Então,
já sabemos que a questão cultural de Roma está relacionado aos gregos. Então, o desenvolvimento deles vieram para a questão grega, no caso. Mas, professor, eles não eram independentes? A gente sabe que a Grécia desenvolveu, mas Roma também se fortificou. Mas você tem que ver que a questão da linhagem do tempo fez com que a Grécia se desenvolvesse. E Roma se adequou também a esses assuntos. Trouxe também os assuntos relacionados à Grécia para a sua cultura também. Outro ponto interessante é que ao estreitar o contato com a cultura grega no século II, os romanos eles conheceram na realidade a cultura helenizada, ou seja, a fusão entre as culturas gregas, persa e egípcias. Lembra que eu falei para vocês que a questão deles respeitarem a cultura de outras pessoas, ou você tem a sua cultura, vamos conhecer qual a sua, como é que se desenvolve, como é que você vamos conhecer um pouquinho da sua religião. Então eles pegavam a religião de cada império e se adequava também à religião deles, né? Fazia uma mistura louca ali de questões sociais, culturais também. Mas claro, sempre se adequando à questão da linhagem deles, da cultura deles, ok? Os 3 últimos reis de Roma foram quem? Foram etruscos, e esses etruscos, eles eram reis, eles eram imperadores, que cada um tinha o seu desenvolvimento e a sua cultura também. Então, vamos dizer assim que era uma mistura de culturas em um único local. A sociedade, como é que a sociedade em Roma estava desenvolvida? Os romanos eles eram politeístas, óbvio, gente, então não tenho que questionar. Se está misturando religião, deuses ali, obviamente eles eram politeístas. Seus deuses aos elementos da natureza. Então, politeístas é o que? A crença em vários deuses. E aí os elementos da natureza também. Então, olha que interessante, comparando aí Grécia e Roma. Então, a gente sabe que os dois estão vinculados aos elementos da natureza. Então, a gente sabe que tudo também que os romanos iam fazer, tinham que consultar os deuses, né? Então, olha que interessante isso daí. Dentro da religião, a gente vai especificar um pouquinho. Vamos lá. Adoravam muito da mitologia grega, transformavam o nome dos deuses gregos em nomes latinos, embora suas atribuições permanecessem. Então, olha só, lembra que eu falei para vocês também nessa aula que eles pegavam a religião de outros impérios, mas eles se adequavam à religião deles. Um exemplo é Zeus, transformados em Júpiter, e Atena em Minerva. Os homens que se dedicavam ao sacerdócio também viviam para a política, a família e a guerra. Entre as mulheres existiam sacerdotisas que serviam no templo de Vestas, conhecido como Vestais, ou seja, elas serviam aí as esposas dos imperadores, dos reis, certo? Cristianismo, aí sim chegando a relação da religião que começou a se modificar. Cristianismo teve como berço na região da Palestina uma província romana governada por Pôncio Pilatos, onde nasceu um homem chamado Jesus de Nazaré. Então, no caso, ele vai relacionar aí Jesus de Nazaré como, no caso, o cristianismo, tá? Ele relaciona Jesus de Nazaré como um homem que veio para salvar as pessoas dos seus pecados, que transitou levando a mensagem para vários locais. E isso relacionado ao cristianismo. O cristianismo ele condenava o militarismo, a escravidão praticada pelos romanos. Então, gente, já começou essa questão aí de guerra religiosa. O cristianismo ele se apresentou como uma doutrina baseada na crença de que todos poderiam ser salvos por meio da fé e também das obras feitas em vida. Então,
se a gente for estender esse assunto aí, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o cristianismo nas próximas aulas. Eu vou explicar melhor para vocês. E aí, no livro de vocês, eu destaquei o seguinte, que o cristianismo ele foi bastante aceito entre as mulheres. No caso, a religião ela apresentava a possibilidade delas terem uma vida mais o que? Monástica, que permitiu o acesso à educação, o acesso aos interesses políticos, entre várias outras coisas, no qual naquela época as mulheres não tinham participação em praticamente nada, certo? Outra característica também, essa religião ela tinha aí como o embate entre os valores de Roma, apresentando-se como uma religião monoteísta. Então o cristianismo, né, especificou a religião aí como sendo a crença em um único Deus, o que já os romanos não gostaram, porque eles serviam a vários deuses. Então eles condenavam as pessoas que praticavam aí o monoteísmo, a crença em um único Deus. E um desses exemplos está o exílio de várias pessoas aí localizadas no caso no centro, né, de teatro aí de guerras. No caso, você pode observar na imagem que tem o leão e as pessoas ali sentadas. No caso, o exílio é a morte dessas pessoas que acreditavam em um único Deus. Então, os romanos eles viam isso aí como uma ameaça. Então, vocês podem observar então que o cristianismo ele veio como basicamente um marco para poder aí fazer com que Roma já começasse a mudar as suas doutrinas, sua política também. Quando o cristianismo chegou, muitas pessoas aí foram mortas. Mas o que aconteceu? Fez com que muitas pessoas também começassem a se adequar a essa religião, porque muita gente sentia pena dessas pessoas que morriam e aí começavam a praticar o monoteísmo, a crença em um único Deus. Então fez com que muita gente se voltasse para a religião monoteísta. Então, para eles, né, a questão ocorria o exílio e a morte de várias pessoas, mas também chamava muitas pessoas aí para essa religião. Então fez com que ocorresse muitas mudanças aí. E aí ele vai destacar o seguinte, né, que quando no caso o cristianismo chegou, a devolução popular ainda ficou maior depois da morte de Jesus, por conta principalmente da atuação de seus seguidores, que disseminaram pelo mundo romano com as ideias cristãs. Assim mesmo como as perseguições, o cristianismo ele permaneceu atraído cada vez mais seguidores de Cristo, daí o nome cristãos, né? O que contribuiu para enfraquecer ainda mais o poder dos imperadores. Então já viram, né? A questão da religião, do cristianismo, a partir do momento que o cristianismo chegou, começou a se desenvolver, o Império Romano começou aí a ter a sua modificação, vamos dizer, a entrar numa questão mais bruta. E aí a gente vai conhecer o que aconteceu durante esse período nas nossas próximas aulas aí de história, tá bom? Para casa vai ficar a página 3, 5 e 10 do livro de história de vocês. Página 3, 5 e 10 do livro de história. Vou deixar também uma mensagem para vocês. Não perca a motivação só porque as coisas não estão ocorrendo como previsto. A diversidade gera sabedoria e é isso que levará você ao sucesso. Olha que legal essa mensagem. Tá bom, sexto ano? Por hoje é só. Muito obrigado. Beijo e até a próxima aula. Saudações, sexto ano. Tudo bom com vocês? Vamos iniciar aí o nosso terceiro bimestre, como apresentado para vocês na nossa última aula de geografia. Introduzir para vocês o assunto aí falando sobre as características do tempo atmosférico. A gente vai
definir o que é tempo atmosférico e clima. Existe diferença entre as duas aí. Não confunda. Nós também vamos conhecer um pouquinho das influências entre o tempo atmosférico. O que vai influenciar aí no tempo atmosférico? Para vocês, a atmosfera e suas dinâmicas, entre as páginas 2 a 11 do livro de geografia de vocês, ok? Nós vamos ver aí também, fazer umas experiências bem legais, ok? Vocês também vão poder fazer experiência aí na casa de vocês. Mas antes disso, a gente precisa conhecer, né? O que é a atmosfera, quais são as camadas da atmosfera, o que cada camada da atmosfera influencia no nosso clima, no nosso tempo aí. Então a gente vai conhecer um pouquinho. Na nossa última aula a gente viu um pouquinho sobre o que compõe aí o tempo atmosférico. A Terra ela vem passando por um processo de evolução e ao longo do seu desenvolvimento a camada de gases que a reveste sofreu alterações até atingir a composição e as dinâmicas atuais. Então, lembra que eu falei para vocês que assim como a camada externa, a camada interna, a camada externa também sofre alterações, ao longo dos períodos vem se modificando. Então, tudo isso aí transforma a dinâmica da nossa Terra, seja na alteração climática, seja na alteração do tempo também. Tudo isso aí vai interferir na nossa dinâmica e climática da atmosfera. Vamos saber aí algumas características também. A atmosfera ela é composta de muitos gases que circulam pelo planeta e alimentam aí os ciclos naturais. A atmosfera ela apresenta características que variam conforme a sua distância em relação à superfície terrestre, ou seja, quanto mais longe da superfície terrestre, mais ela vai se modificando. Isso aí a gente vai ver já já. A massa atmosférica está distribuída de forma desigual. Também vamos conhecer como é que está distribuída. Olha esse desenho aí. Nesse desenho que está apresentando para vocês é as camadas da atmosfera. Tem no livro de vocês também. Então ele vai apresentar o seguinte: nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A gente lê de baixo para cima, sempre assim, de baixo para cima. E cada um dessas camadas aí, ela representa algo, significa algo. A troposfera é a superfície da Terra oceânica com altitude de 8 e 16 quilômetros, ou seja, é a camada, né, mais próxima em que nós estamos vivendo nela. A estratosfera está situada acima da troposfera. Essa camada é de aproximadamente 50 quilômetros. Então, qual a influência dela? Na radiação ultravioleta, ou seja, a radiação do Sol. Nem toda a radiação do Sol ela vai incidir na nossa camada terrestre, porque se incidisse tudo, com certeza a gente não estaria aqui. Então, parte dela vai o que? Se absorvendo, bate na camada aí da troposfera e se absorve. Mesosfera, a mesosfera ela vai se encontrar entre 50 e 80 quilômetros de altitude. Essa é a porção superior com temperaturas aí que podem chegar a 90 graus negativos. Então exerce uma influência dos climas na Terra. Então a influência climática está toda relacionada aonde? A mesosfera, certo? Nós temos aí a termosfera. Como é que está relacionada a termosfera? Situada entre 80 e 500 quilômetros de altitude, né? Nessa camada, as camadas superiores, elas chegam a 1000 graus Celsius. Então nela ocorrem o que? As auroras boreais, aqueles luzes bonitos. A exosfera, qual a influência da exosfera aí?
a última camada da atmosfera está situada entre 500 e 750 quilômetros de altitude. Nessa camada estão aí posicionados muitos satélites que orbitam a Terra. Então, cada um aí dessas camadas tem uma função, exerce uma função, né? Olha aí, eu coloquei essa imagem também para representar melhor. Nós temos a superfície terrestre, troposfera, onde nós estamos, estratosfera, que é a máxima concentração da camada de ozônio. Lembrando, gente, que quanto mais alto, menor fica o ar, tá? Quanto mais alto, menor fica o ar. Entre 20 a 30 quilômetros aí. Os raios cósmicos, como é que estão representando os raios cósmicos aí? Na mesosfera. A mesosfera, ela representa aí a camada em 50 quilômetros. A termosfera, como eu já expliquei para vocês, que são as nuvens luminescentes, né? Que são aquelas nuvens bonitinhas que nós vimos aqui, ó. As nuvens lindinhas aqui, né? Que está localizada na termosfera, as auroras boreais, e o espaço aí onde está localizado a exosfera. Então, cada um representando aí uma função, uma camada. Tempo atmosférico e clima, gente, tem diferença, não vão confundir. Eu acho que eu já até expliquei para vocês qual é a diferença entre tempo e clima. O tempo atmosférico, ele vai se referir aí, no caso, a variação, né, de dias, meses e até também semanas. Por exemplo, se eu chegar para vocês e perguntar: sexto ano, como é que está o tempo hoje? Aí vocês vão me responder: o tempo hoje está ensolarado. E à tarde, como é que está o tempo à tarde? O tempo à tarde está nublado. Tá correto? Sim, tá correto. Então, olha só, refere-se ao que acontece na atmosfera com variações de calor, umidade, ventos e chuva. Estado momentâneo de um determinado lugar pode mudar entre dias, meses e semanas também. E o clima, professora? Aí vamos lá. Clima é a configuração permanente, ou seja, refere-se aí a um período maior de tempo. O clima, ele não muda, mas ele pode modificar, pode sofrer o que? Alteração. Por exemplo, qual é o clima da região norte? Quente e úmido. Qual é o clima da região sul? Frio. Mas o clima dessas regiões pode mudar? Não, ele não vai mudar, mas pode sofrer alteração. Por que alteração? Pela ação humana, né? Por exemplo, o clima da região norte é quente e úmido, já é bem quente. Se os seres humanos começarem a devastar mais a floresta, mais ainda, vai ficar o quê? Muito mais quente. Então, isso daí refere-se ao que? A alteração climática, tá? O tempo não, o tempo é o que está acontecendo hoje, atualmente. Hoje está quente, à tarde pode estar chovendo, amanhã pode estar o quê? Ensolarado durante o dia, à tarde pode estar chovendo. Então, daqui a essa semana toda pode fazer calor, na outra semana pode chover. Então, isso se refere ao tempo. Então, se alguém chegar para vocês e falar assim: o clima hoje tá quente, tá errado. Não é clima, é tempo. O tempo hoje está quente. Como, por exemplo, vocês assistem aí o jornal, previsão do tempo, né? A moça tá lá falando: o tempo hoje em Porto Velho está a mínima de 35, aí mínima de 35, máxima 36, um exemplo, tá? Então, isso daí é o tempo, ela está tendo a previsão do tempo. Então, é a diferenciação entre as duas aí. Os elementos do clima, vamos lá. Elementos do clima: temperatura, umidade, precipitação, pressão atmosférica, movimento, movimento atmosférico, que no caso é o vento. Temperatura, ela se refere ao quê?
a intensidade de calor que existe no ar. Umidade e precipitação, presença de água em estado gasoso. Nós temos as chuvas de convectivas, de convecção e as chuvas frontais também, que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Olha a fotinha aí dos tipos, né, de temperatura aí, certo? Para casa vai ficar aí as páginas 4 e 12 do livro de geografia de vocês. Página 4 e 12 do livro de geografia. Por hoje é só. Muito obrigado. Beijo e até a próxima aula.